Família, estamos aqui nesse domingão, mais um encontro da família, início da série. O nosso Sal Expresso começou. Pega aí seu cafezinho da manhã, cafezinho da tarde, vem com a gente para bater esse papo. Hoje eu estou aqui com a Flor. Eu queria, Flor, que você se apresentasse, falasse um pouco quem é você, para a gente poder começar a falar sobre o nosso tema do Sal Expresso de hoje, que está muito importante, está de fato um problema social que nós vamos trazer para a gente conversar hoje. E, Flor, pode se apresentar, por favor. Tá ótimo, Laura. Obrigada. Olá a todos, eu sou a Florença, mas todos me chamam de Flor. De Flor. Sou casada com o Gustavo, mãe do Levi. E sou psicóloga e terapeuta de família, trabalho com a psicologia clínica e também com temas vinculados à psicologia social e cultural. Sim. E espero poder contribuir de alguma maneira. Demais. Né, nesse momento aqui. Eu acho que vai demais. Hoje o nosso papo vai ser sobre saúde mental. Nós acabamos de sair aí do Setembro Amarelo. A Flor disse que a blusa dela não é intencional, mas a gente acabou de sair desse período de reflexão do combate ao suicídio. E também eu acho que esse tema não é só de setembro, ele é um tema para o ano todo. E mais importante ainda, nós como igreja refletirmos sobre isso. E eu queria, Flor, começar fazendo algumas perguntas, sabendo assim sobre como que é o pensamento que permeia a sociedade, né? Qual que é o pensamento que o senso comum ou também a igreja tem sobre saúde da mente? É algo que a gente fala, não fala? Como que a comunidade científica vê isso? Então, Laura, infelizmente, isso é uma questão até histórica, né? Socialmente, as pessoas têm uma ideia muito vinculada à loucura, né? Ou doenças graves, ou ao mesmo tempo de banalizar e falar, não, são só emoções, ou é só um estresse, né? E minimizar alguns processos psicológicos e emocionais. E eu acredito que na igreja, de forma geral, não é tão diferente também, né? Eu acredito que nos últimos anos isso tem mudado um pouco, mas ainda existe alguns preconceitos, né? E até alguns mitos a respeito da saúde mental, né? Da nossa condição psicológica. Então, acho muito rico esse espaço para a gente poder refletir sobre isso, porque, na verdade, é uma questão de saúde pública. Com certeza. Né? E a saúde do ser humano ela é muito mais ampla do que só o corpo, do que só a dor física. E a gente precisa compreender melhor esses processos. Sobre isso, né? Eu acho que você podia falar assim, algumas frases que geralmente a gente encontra dentro da igreja sobre isso. Assim, qual que é a realidade que a gente encontra materialmente falando para o pessoal entender? Às vezes fala, não, eu não tenho preconceito com isso, ou um preconceito estabelecido sobre isso, mas qual que é geralmente as frases que a gente ouve sobre? É muito comum, no consultório me chegam muitos pacientes, né, cristãos também, então, às vezes as pessoas já chegam já com essa resistência, ou às vezes no contexto da igreja mesmo a gente escuta as pessoas falarem muito, né, Jesus é meu psicólogo, ou é Deus que vai me curar, a dicotomia entre ciência e fé como se fossem coisas distintas e que não houvesse nenhuma conexão. Então, se eu buscar um profissional, eu vou estar duvidando de que Cristo vai me curar, né? Ou um outro extremo, né? Não, isso é uma questões demoníacas, né? E eu preciso só orar e jejuar e tudo vai se... Eu preciso de libertação, ou enfim. Eu acho que permeia um pouco esse universo. E sim. Não que não existam questões dessa ordem, né, que é bíblico, mas é importante também a gente ampliar o nosso olhar sobre o ser humano, né, e desconstruir um pouco essa dicotomia mesmo, né, de alma e espírito, ou corpo e espírito e alma, porque de fato nós somos um ser integral, né, e é importante a gente ter esse olhar para o ser humano, né, de que classicamente a gente faz essa distinção de corpo, alma e espírito, né, até na filosofia, mas hoje na ciência e
E na psicologia e na saúde, em outras áreas da saúde também, a gente entende a totalidade do ser como bio, psico, sócio e algumas linhas também consideram já na própria ciência a dimensão espiritual. Legal. Então, a gente precisa olhar para o sujeito como esse todo. Sim. Né? Inclusive, nós, enquanto cristãos, que tem uma cosmovisão cristã, isso é de extrema importância, a gente não fazer essa dicotomia, né, daquilo que é da ciência e daquilo que é de Deus. Na verdade, Deus criou todas as coisas e acaba que nós temos que usufruir de todas esses benefícios e ferramentas de Deus para nós, né? E pensando esse momento que a gente está passando hoje, nessa pandemia, eu trouxe um dado aqui para a gente conversar. Vou abrir aqui. Pensando na juventude, que 44,7% dos jovens entre 18 a 29 anos relatam se sentir com frequência tristes e deprimidos, né? São sintomas de problemas de saúde mental, de saúde da mente. Eu queria que você contextualizasse um pouco a gente sobre esse momento que a gente está vivendo, o que a comunidade científica está encontrando, você no seu consultório, e sobre índices também. Fala um pouco para a gente sobre esse momento. Na verdade, todos esses diagnósticos, né, e essas formas de classificar, né, tipos de doença mental, né, seja a depressão, transtorno de ansiedade, ideação suicida, enfim. Né, eu falei que não foi intencional, mas eu acredito que, mesmo que não consciente, houve alguma intenção, sim, né, de remeter à ideia do Setembro Amarelo, que é uma campanha nacional importante de prevenção. E você está de branco, Janeiro Branco, também é uma forma é uma campanha em defesa da saúde mental, né, de cuidar desse processo. Então, todas essas classificações, né, que existem, na verdade, é para definir alguns quadros de comportamento, de adoecimento psicológico. E, de fato, aumentou significativamente, né, nesse contexto de pandemia, diante do isolamento, diante das instabilidades sociais, econômicas, né? A gente está vivendo realmente um momento de uma crise mundial que tem impactos significativos em várias áreas da nossa vida, né? A gente vê uma crise marcante nas famílias, nos relacionamentos. Sim. Né? Muitos divórcios também, como eu sou terapeuta de família, isso também tem passado pela minha realidade profissional. Então, de fato, esses índices aumentaram. Então, é importante a gente também entender que essas classificações, né, e esse adoecimento não também é um aspecto só do indivíduo. Né? A gente entende hoje, na própria psicologia, que esses processos não é só genético, não é só problemas comportamentais do indivíduo, mas passa pelas relações dele, sociais, familiares, Legal. E também por uma dimensão cultural e social. Né? E esse momento é um momento que traz de forma muito clara isso. Com certeza, esse momento afeta diretamente a vida de um indivíduo, então, né? é um momento que há um sofrimento coletivo mesmo. Né? Então, pessoas que já tinham algum tipo de diagnóstico, que estavam em tratamento, muitas vezes, em tratamento, conseguiram se manter mais estáveis. Outros que tinham alguns sintomas, seja de ansiedade ou de depressão, e não estavam em tratamento, né? Agravaram muito nesse momento. Sim. E outros que, às vezes, não tinham nenhuma sinalização desse tipo de adoecimento, passaram a manifestar de alguma forma. Sim. E o que você pode falar para a gente sobre os processos de prevenção e proteção ao próprio indivíduo nesse momento? Assim, quais são as ferramentas que nós precisamos ter para poder tanto diagnosticar, mas eu acho que não tanto, mas assim, para tratamento mesmo. Quais são as ferramentas que o indivíduo pode ter? Olha, eu acho que o primeiro recurso de prevenção é o conhecimento. A gente precisa conhecer sobre. Não Legal. dá para a gente negligenciar e falar assim, são essas coisas aí, né? Isso é conversa de psicólogo ou de psiquiatra, ou, enfim, e ficar preso nesses preconceitos, né? Sim. Então, eu preciso me informar. E, claro, informações com fonte segura. Sim. Também a internet não está tão assim... Tem muita informação coerente, mas também tem muita coisa que a gente tem que ter um filtro, né? Sim. Então, acho que o conhecimento é o primeiro passo para a gente se prevenir, saber como é, o que é, né? Então, e aí passa por essa desconstrução também no nosso contexto, né? Cristão. E, além disso,
é a gente reconhecer que precisa de ajuda, que eu estou no momento de sofrimento, né? Não é nada terrível, mas também não é nada. Eu não preciso maximizar e nem minimizar. Eu preciso enxergar de uma forma sensata e coerente com aquilo que precisa ser feito. Perfeito. E aí, então, eu preciso buscar ajuda, buscar um tratamento, né? E o tratamento, ele é muito amplo, né? Sim. Hoje, tanto em situações de suicídio, de depressão e ansiedade também, a gente fala muito de fatores de risco e fatores de proteção. Então, a gente precisa identificar naquela pessoa, na vida dela, no contexto dela, quais são os fatores que podem protegê-la, né, de não fazer algo pior e não agravar, e fatores que podem deixar ela mais em risco, né? Então, esse tema que foi tão falado em setembro, né, as pessoas que já têm um quadro de depressão, o suicídio também, a ideação suicida, não é só exclusivo de quem está passando por um processo de depressão. Sim. Né? Existem outros adoecimentos que podem chegar nesse comportamento. Sim. Então, eu preciso identificar, né, por exemplo, o isolamento, né, que a gente está vivendo é um fator de risco. Com certeza. Então, né? a gente precisa pensar quais outras formas de, mesmo isolado em casa, né, ou em alguns contextos específicos, não ficar isolado. Sim. Né? Então, seja muito se conectando à distância, né, mantendo um diálogo e uma proximidade com pessoas de confiança. Sim. Isso é um fator de proteção também. Legal. E eu acho que a igreja vai entrando um pouco por esse lugar. Eu queria ir encaminhando para o final da nossa conversa. Infelizmente, a gente tem muito tempo para um tema tão importante. Inclusive, eu queria incentivar nós, enquanto igreja, para a gente continuar a falar desse tema, da gente promover aí, que seja workshops, promover conversas para a gente debater mais sobre isso, aprofundar no conhecimento, porque realmente o conhecimento pode nos abrir portas de proteção aos indivíduos, né? Proteger a nossa sociedade, os nossos irmãos. E também eu queria encaminhar para o final com essa pergunta, né? Qual que é o lugar da igreja nesse processo? Qual que é o lugar de percepção, de ação? O que você pode dizer para nós enquanto membros de uma igreja, enquanto profissional também? Olha, eu acredito que a igreja, enquanto uma comunidade da fé, né, ela tem muitos papéis importantes nesse contexto, né? A primeira coisa é nessa rede de proteção, né, de ser pessoas e relações que, quando você está em sofrimento, você pode buscar ajuda, você pode abrir o seu coração, você pode externalizar a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza e a sua necessidade de ajuda. Então, a igreja, enquanto uma comunidade, ela é muito importante essa escuta sensível e diferenciada, porque não é só uma escuta que acolhe, mas é uma escuta que gera fé, que gera esperança. Né? A partir da palavra de Deus e de todos os princípios, né, e valores que nós cremos. Sim. Porque esse lugar é muito importante, porque muitas vezes o que a gente já viu ao longo da história é a igreja assumir um lugar de desproteção, ou por negligenciar essas situações, Sim. né? E muitas vezes ser omissa a isso, ou ter uma postura de banalizar esses processos, né? Sim. E às vezes até julgar as pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento psicológico, Sim. né? De condenação. Então, isso se torna um fator de risco muito grande, psicologicamente falando. Então, a igreja que assume o lugar de acolhimento, de entendimento, né? E de auxiliar na busca de ajuda profissional também, né? E a própria comunidade de fé criar essa rede de profissionais também para indicar, para pedir ajuda de alguma forma, seja por uma orientação ou para o próprio tratamento. Sim. Né? Muito legal. E a gente, terminando a nossa conversa ontem, nós lembramos dos princípios que Jesus nos deixou de acolhimento, de amor e de fortalecimento de fé. Né? E eu acho que a gente pode encerrar com isso, que a comunidade de fé se levante, né, em prol da proteção dos nossos irmãos, a partir dos princípios que foram ensinados por Jesus, né, no acolhimento, na fé.
Eu queria te agradecer por esse papo maravilhoso. Queria que você pudesse encerrar com uma oração para a gente continuar. Vi que tinha muita gente no chat aqui compartilhando que esse tema é muito importante, que realmente é uma boa conversa para a gente se ter, não só hoje, mas aí durante todo o ano. E eu queria deixar com você aí a última palavra de oração para a gente continuar o nosso culto. Ótimo. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, porque o Senhor é o Senhor da vida. Amém. E nos deu a vida e é dono dos nossos dias. Nós te agradecemos porque é o Senhor quem nos sustenta dia após dia e coloca pessoas no nosso caminho para nos acolher, nos ajudar. Que o Espírito Santo possa trazer à luz mesmo nosso entendimento, para que lugar nós precisamos assumir enquanto igreja, enquanto indivíduos, enquanto famílias, enquanto cidadão de fé desse mundo que vivemos, para que em meio a esse caos que nós estamos mundialmente, no nosso país, em todos os nossos contextos, Pai, o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento em como agir, em como se posicionar, para que possamos ser realmente luz e sal, seguindo mesmo o exemplo de Cristo, por onde nós estivermos. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Olá, família, tudo bem? Quanto tempo? Que saudades e que bom estar aqui. Eu venho aqui para falar para os papais e responsáveis do Geração Sal que os nossos pequenos têm o culto. Então é só vocês pegarem os seus smartphones, apontarem aí para esses QR Codes que estão no canto da tela e aproveitar. Vem com a tia Min, vem para o Geração Sal. Isso aí, pessoal, nós aqui dos adolescentes estamos aqui invadindo a transmissão para dizer que também estamos em reforma. Isso aí. E o nosso episódio de hoje é Saleiro. Se você quer entender o porquê disso, assiste aí com a gente. Um brinde ao nosso primeiro episódio em reforma. Isso aí.
transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu
Glória a Deus, graça e paz a todos. Que bom estarmos aqui, né, tão longe e tão perto ao mesmo tempo, né? Quero agradecer a Deus por poder ter a oportunidade de estar aqui fazendo esse momento de oração. E aqui que a gente orasse, né, pelo povo Sindhi Chama do Paquistão, né? O Paquistão é um país muçulmano, sunita, que não aceita a mensagem do Evangelho e não há crentes conhecidos nesse grupo de pessoas em particular. O Senhor precisa dar início à tarefa humanamente impossível de tornar Cristo conhecido do povo Sindhi. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa realmente alcançar esse povo, que a gente possa agora orar e saber que a nossa intercessão, ela é válida, ela é poderosa diante do Senhor. Nós somos instrumentos do Senhor, nós somos usados para poder entrar na presença dEle e declarar o nome desse povo agora e salvação na vida desse povo. Amém? Vamos orar? Queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor, levanta a sua voz, se for o caso, e clama por esse povo. Sindhi Chama. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa alcançar esse povo. Que o Teu Espírito, Deus, possa pairar sobre essa nação. E que haja, Deus, aqueles os quais o Senhor tem ensinado o coração no meio deles. Que o Deus Todo-Poderoso possa invadir vidas, ó Deus, e convencer do pecado, do juízo, do engano. Nós declaramos, ó Deus, salvação, declaramos arrependimento, declaramos vida sobre esse povo, em nome de Jesus. Sobre todo o Paquistão, ó Deus, que o Senhor possa alcançar e trazer paz a essa nação. Que possa trazer, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, refrigério para um povo tão abatido por batalhas, por conflitos religiosos. Deus, que a salvação do Senhor possa alcançar. Sindhi Chama, Pai, esse povo. Nós clamamos, ó Deus, que haja poderosa salvação no meio desse povo, Senhor. Levanta aqueles os quais o Senhor tem chamado. Abre os olhos deles, ó Deus, para que eles possam enxergar a Tua salvação, possam enxergar, ó Deus, a Tua graça poderosa, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é poderoso. Também queremos orar pelos missionários Cleiton e Evelyn e a sua filha Lissa, que trabalham entre os povos indígenas por muitos anos e agora estão trabalhando em Anápolis. Estão lá em Anápolis, aqui perto da gente, né? Mas estão associados à Igreja Sal da Terra de Pouso Alegre. Então eu queria declarar sobre essa família, né, que está aqui tão perto da gente, né, aqui em Anápolis, declarar sobre eles suprimento espiritual. Total convicção daquilo que eles têm feito, total convicção daquilo que é o chamado da vida deles. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor pela vida dessa família, Pai. Que o Senhor possa usar eles poderosamente. Que o Senhor possa trazer transformação na vida deles. Que o Senhor possa, Deus, levantá-los ali em Anápolis com ousadia, convicção do chamado, convicção daquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles. Deus, que em nome de Jesus Cristo, em nenhum momento falte a eles, Deus, convicção do chamado deles, que eles possam estar ali, Deus, realmente alegres, e alegres por estarem fazendo aquilo quais eles foram chamados, e aquilo que o Senhor tem suprido na vida deles, aquilo que o Senhor tem preparado eles para fazer, em nome de Jesus, que seja isso no coração deles, e a alegria do Senhor esteja sobre eles agora, poderosamente, porque eles estão cumprindo um propósito, um chamado do Senhor que vem lá do alto. Amém? Queria aproveitar também para a gente estar orando pelos PGs. Essa semana, já 2 semanas, nós estamos iniciando as nossas reuniões presenciais. Alguns PGs estão já reunindo presencialmente aqui na igreja. Então eu queria que a gente tivesse agora, você que está aí em casa, pudesse estar orando pelo seu PG, pelo seu líder, né? Colocando ele na presença de Deus, e que você possa realmente estar intercedendo por ele. Aqueles que não estão num PG, procura um PG, né? Talvez aqueles que tenham também a vontade de estar no PG, agora nós vamos orar também para que essas pessoas sejam alcançadas, ó Deus, por comunhão, por um irmão, em nome de Jesus, amém? Você ora agora pelo seu líder, ora pelos seus irmãos próximos de você, que você possa interceder e declarar que esse PG realmente seja um lugar de comunhão e de adoração e de aprendizado da palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai, porque nós trabalhamos dessa forma, Senhor. Quero agradecer ao Senhor porque é bom estar no PG.
É bom estar presente com os irmãos. Nesses dias agora, Senhor, nós temos voltado dessas reuniões presenciais e como foi bom para nós, como tem sido bom para os irmãos. Quando temos testemunhos, ó Deus, de pessoas que estão impactadas por muito tempo depois voltar a ter um momento próximo uns dos outros, mesmo com tantas restrições, mas tão perto. Obrigado, Senhor, porque esse momento tem voltado, porque nós já estamos tão próximos de nos podermos, pelo menos, vermos uns aos outros presencialmente. Obrigado, Deus. Eu quero declarar sobre cada um desses PGs, ó Deus, que reuniram presencialmente e aqueles que também estão distantes, mesmo continuando pelo Zoom. Deus, que em nome de Jesus Cristo, cada líder desse seja consolado, seja preparado no Senhor, que haja ousadia do Espírito na vida deles, que o Senhor Deus possa levantá-los, ó Deus, poderosamente, para ensinar a palavra no seu lugar ali, para Deus, para ser intercessor, para ser, Deus, ponte de vida na vida de outras pessoas, e que cada um de nós, ó Deus, como membros de um PG, também sejamos pontes de vida na vida dos irmãos. Deus, que o Senhor possa realmente animá-los. Aquele que está desanimado, que por muito tempo esteve distante, eu quero declarar, Senhor, anima ele, levanta ele, que ele possa, Deus, voltar a Deus estar presente. Aquele que não está em PG, aquele que não teve a oportunidade de ter um lugar, Deus, para chamar de casa, num PG, eu quero declarar, Senhor, supre ele agora, Deus, dá ousadia, levanta ele, que ele possa, Deus, realmente se levantar do seu lugar e possa, Deus, ir em direção ao PG para ser surpreendido pela glória de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos fazer próximos uns dos outros, mesmo distantes geograficamente, que nós possamos estar próximos. Deus, com corações próximos, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Foi muito bom. Amém. Meus irmãos, agora é o momento de honrar ao Senhor através dos dízimos e ofertas. Para que não falte mantimento aqui nessa casa e para que a obra de Deus continue. Aí na tela você encontra as contas da igreja. Então faça a sua contribuição, lembrando que Deus ama o que dá com alegria. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti.
E aí, família, Pitadas da Sal dessa semana está bem animado, tenho várias notícias para deixar com você. E eu já quero começar com uma muito especial, que é a nossa retomada presencial já começou. A gente está fazendo isso de maneira bem gradual, a gente está fazendo isso de maneira bem consciente. Nós começamos com os nossos pequenos grupos durante a semana. Se você não estava sabendo, não estava aí domingo passado, porque a gente já deu uma avisada sobre isso, eu queria te relembrar. Se você não faz parte ainda de nenhum pequeno grupo, mas quer fazer de maneira presencial, entre em contato com a secretaria da nossa igreja, que você vai ser encaminhado para um desses pequenos grupos. Vale lembrar que a gente está retomando, essa caminhada como uma forma intencional daquilo que a gente crê. A igreja não só como estrutura, mas a igreja inclusive a partir de pequenos grupos, onde nós estaremos dividindo a vida em uma caminhada mais pertinho, sabendo da vida do outro, cuidando mutuamente uns dos outros, orando uns pelos outros, e a gente vai ter essa possibilidade de fazer aqui na nossa igreja. A nossa estrutura ela é muito grande, e um encontro de 15 a 20 pessoas dá para ser feito de maneira tranquila, respeitando todas as normas sanitárias de saúde. Então fica aí esse recadinho para você se organizar aí durante a semana e se quiser vir participar junto com a gente. E o meu outro aviso mais que especial também é que o mês de outubro chegou e a nossa primeira terça-feira delas, Happy Hour entre amigas. Então nessa terça, já dia 6, às 19 horas, no Instagram do @Happy Hour entre amigas, nós vamos conversar sobre Eva e Maria, pecado e salvação. Eu acho que você não vai querer perder, avisa suas amigas, sempre encontro maravilhoso, nossas mulheres se reúnem aí para falar sobre a palavra de Deus, repartir um pouco do que a gente tem aprendido com o Senhor, e é sempre um evento maravilhoso. E hoje a gente já começou a nossa série Reformando o Normal. Formando normal, Jesus? E eu já quero te convidar para domingo que vem, dia 11 de outubro, tanto às 9h45 da manhã, quanto às 6h15 da tarde, você vai poder estar aqui com a gente, celebrando o nosso segundo tema dessa série, que vai ser o clero. Vem com a gente refletir como que a gente pode viver esses novos tempos baseado aí na Reforma Protestante, no mês da Reforma Protestante. Você é o nosso convidado mais do que especial. E por último, e não menos importante, tá rolando aí a nossa série de quarta-feira, que é O Plano. Nós estamos falando sobre amizades intencionais, discipulado, a gente tem falado sobre andar junto, aprofundar a nossa caminhada com o Senhor e com os irmãos. E eu quero te chamar para o próximo tema, que é consagração. Então, no dia 7, às 8 horas da noite, aqui no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, avisa a sua família e vem com a gente. E essa semana a gente tá aí cheio de atividades. Arruma a sua agenda, escolha um dia aí para estar com a gente, ou todos eles, e vamos juntos. Beijo e até semana que vem. Bom demais estarmos juntos novamente. É muito bom encontrar a família, ainda que eu não consiga vê-los, mas vocês nos veem. E a gente tem acompanhado, várias pessoas. Aqui nós temos uma equipe maravilhosa. Aqui a Aninha está tirando uma foto, então estou dando um tchauzinho para ela, sabe? Mas tem uma equipe imensa aqui, gente. Às vezes você não tem noção da quantidade de pessoas, equipamentos, e é uma parafernália no bom sentido que nós temos aqui, para que a gente possa transmitir o melhor para você, para que a gente possa ter uma qualidade em tudo que estamos fazendo, falando, transmitindo. E mais importante do que tudo isso é a gente compreender que Deus está nesse lugar, que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer falar na sua casa, na sua vida. Então, manda esse link para as pessoas que você conhece, que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo precioso. Hoje nós estamos aí começando uma nova série, Reformando o Normal, e nós vamos trabalhar dentro desse mês, que é o mês da Reforma Protestante, nós vamos trabalhar alguns tópicos, alguns temas que são básicos e fundamentais para a nossa vida. E a gente vai começar hoje falando sobre um tema chamado culto. Dentro dessa proposta de reformando o normal, é justamente porque nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, e nesse tempo de pandemia, uma das frases mais famosas é: estamos vivendo um novo normal. E a gente entende que é uma realidade isso, não tem como fugir dela, mas nós cremos que há um normal
de Deus. E que, no decorrer da história, esse normal de Deus vai sendo vagarosamente distorcido, até que quando nós nos apercebemos, estamos muito distantes daquilo que é o normal de Deus. Então nós queremos trabalhar sobre isso, sobre essa questão do normal. Para isso eu queria ler um texto lá de Isaías, se você puder aí abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né? Lá no texto de Isaías, capítulo 1, a partir do verso 11. Isaías, capítulo 1, a partir do verso 11. O que os faz pensar que desejo os seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais as suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova, celebrações anuais, são um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se, removam os seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Amém. Isaías capítulo 1, versos 11 a 17. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela intervenção especial do Teu Espírito sobre nós. Fala agora conosco, Senhor, pela Tua palavra. Usa, Senhor, a Tua palavra para trazer transformação, para trazer discernimento, para que possamos, ó Deus, compreender os propósitos do Senhor na nossa vida e como a nossa vida deve ser e estar diante do Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, cada vida, cada família que está agora sendo representada no assistir deste momento. Que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer aqui um agradecimento público, pela nossa equipe de louvor. Fui extremamente abençoado hoje, viu, queridos? Foi um tempo precioso e assim, às vezes a gente está aqui nessa, como é que fala? Com todos esses instrumentos aqui ao nosso redor, e às vezes é difícil a gente entrar nesse espírito de culto. E hoje, assim, o Senhor me levou, me conduziu para um louvor, para uma adoração maravilhosa. Que o Senhor abençoe vocês, viu, queridos? E nós estamos falando sobre culto, E eu queria pegar um pouquinho, vou dar uma passada, uma pincelada aí pela história, mas quando a gente fala de culto, a gente tem que falar de religião e o coração humano. Durante toda a história da humanidade, nós vemos como
a parte religiosa, ou como a religião foi se apegando à humanidade. Sabemos pela palavra que o coração humano tem uma necessidade de um ser transcendente, que está além dele, um ser superior, que o possa controlar, dominar e estar sobre a vida deles, as nossas vidas. E com isso, a religião vai se apegando ao nosso coração. Mas quando eu estou falando de religião, eu queria explicar isso um pouquinho melhor. Quando eu estou falando de religiões, ou de religião, eu estou falando dessa forma como a sociedade tenta compreender a vida. Como a sociedade entende a nossa relação, a nossa vida com o eterno, com Deus, né? Ou com deuses, dependendo da religião, né? E nessa relação com esse ser superior, as nossas ações tendem sempre a agradar a esse Deus. Tudo que fazemos tem de alguma forma tentado agradar a esse Deus. Ou, em outras circunstâncias, tenta aplacar a ira desse Deus. Então, o que é que eu posso fazer para agradar e aplacar, dependendo da situação, a ira desses seres divinos? Como nós podemos relacionar e crer nesses seres se a nossa vida precisa de alguma forma fazer coisas ou deixar de fazer coisas para agradar ou para não desagradar a esses seres superiores? Mas em todas essas propostas religiosas existe algo em comum. Porque sempre na religião, quando buscamos a religião, na religião nós encontramos um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? Nós queremos agradar o ser superior para que ele, de alguma forma, nos abençoe. O objetivo final somos nós mesmos. Na verdade, tudo que nós queremos com essa relação religiosa é que, de alguma forma, alguém seja abençoado, desde que seja eu. Então, a nossa proposta religiosa é sempre encontrar o favor do divino a meu favor. E isso, queridos, não é uma coisa recente. Isso começou lá no comecinho, logo depois do primeiro pecado, nós encontramos a primeira cena em que há um contraste real, explícito, entre culto, adoração e religião. Nós vemos Abel pegando o melhor das suas ovelhas, e Abel então entrega com gratidão ao Senhor, sacrifica aquele animal ao Senhor. De outro lado, nós vemos Caim, também oferecendo o melhor que ele tinha, também oferecendo para o Senhor o melhor que ele tinha, com uma diferença extrema entre esses dois sacrifícios. Um buscava a relação e a intimidade com Deus, Abel, e o outro buscava o favor e o aplacar da ira do ser divino. O seu coração era distorcido. E quando Deus rejeita a oferta de Caim, qual é a reação que ele tem? Ciúmes. A reação de Caim é acabar com aquilo. Ele fica rejeitado. E interessantemente, ele fica rejeitado não com o Deus que negou a sua oferta. Ele fica rejeitado com o seu irmão, cujo mesmo Deus aceitou a oferta. E ele faz o quê? Então mata o seu irmão.
como se matando aquele que faz o sacrifício e a oferta genuíno e verdadeiro, fosse gerar nele um coração transformado. E aí, esse é o princípio da religiosidade. Quando nós não conseguimos atingir o nosso objetivo com o ser divino, então nós tentamos acabar com aqueles que são genuínos e sinceros, para que, às vezes, se não houver nenhum outro genuíno, o nosso se transforme em genuíno. Mas a adoração, o culto genuíno, parte do pressuposto de que a minha adoração, o meu culto ao Senhor, aquilo que eu entrego, que eu sacrifico ao Senhor, tem como princípio incluir quem está ao meu redor, e não excluir quem está ao meu redor. E aí nós vemos a consequência disso nas nações. Os povos e nações que foram se adaptando e criando as suas religiões, tinham exatamente esse hábito de fazer os sacrifícios para agradar a Deus, ainda que esse sacrifício fosse matar os seus próprios filhos queimados, como se isso fosse agradar ao Deus Todo-Poderoso. E aí, no meio desse caos religioso, Deus fala assim: eu quero tirar alguém desse meio e eu quero iniciar um povo diferente. Eu quero trazer para mim agora alguém que é diferente, que pensa diferente, que enxerga as coisas diferente. Eu quero agora um povo que não seja simplesmente uma relação de consumo, de troca, de benefícios. Mas eu quero agora um povo com quem eu vou me relacionar. Aliás, eu vou chamar esse povo, sabe de quê? De família. Eu vou chamar esse povo de família. Então Deus pega, traz Abraão para junto de si e fala: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vai. Eu farei de você um povo, eu farei de você uma nação, eu farei de você uma grande família. E agora a nossa relação não será mais uma relação de bênção e maldição, mas será uma relação de intimidade e conhecimento. Agora a nossa relação cultica não é mais sobre aquilo que Deus pode dar ou deixar de dar para mim, mas agora a minha relação é uma relação de intimidade. E é por isso que agora Abraão começa a adotar e a ser reconhecido como pai. Pai do quê? De um povo? Não, de uma família. Agora, a proposta não é mais de criar uma nação, um reino, um império, mas sim uma família. E olha, no chamado de Deus para Abraão, veja como Deus lida com essa proposta. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha a diferença. Agora Deus chama Abraão e diz: olha, eu quero agora criar com você uma relação de intimidade, e eu quero que você cresça em me conhecer e prosseguir em me conhecer a cada dia. E você vai experimentar não só
o meu poder abençoador, mais você vai experimentar a intimidade, que é andar comigo. Você vai experimentar aquilo que vai transformar vidas. E querido, meu querido Abraão, através de você, outros serão abençoados. Meu querido, através de você e da sua descendência, há um propósito sobre a sua vida. Sobre a sua descendência, há um propósito. Vocês irão abençoar todas as famílias da terra. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Mas infelizmente, aquela raiz que deturpou o coração de Caim, continuou no ser humano. E essa família foi contaminada por isso novamente. E então, constantemente, o povo se esquecia do Senhor, o povo abandonava o Senhor e começava a ter uma relação com o Senhor de religiosidade. E constantemente, nós vamos ver na história bíblica o povo de Deus sendo chamado de volta para uma relação de intimidade. Por exemplo, na época dos juízes, o tema do livro de Juízes é esse: naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Agora, não era mais o Senhor que ditava, não era mais o Senhor que conduzia, não era mais o Senhor que comandava a nação. Havia uma necessidade de um rei, porque eles foram, com o passar dos anos, eles foram perdendo a noção de família. Porque agora eles eram um povo numeroso. E quando a gente é muito numeroso, a gente tem a tendência de perder essa noção de família. E a gente começa a achar que nós deixamos de ser família para sermos um povo. E a hora que eu sou um povo, uma nação, eu começo a me comparar com as outras nações ao meu redor. E as outras nações ao meu redor tinham o quê? Reis. Porque uma nação não precisa ter um pai, ela precisa ter um rei. E aí, de novo, o povo de Israel vai se perdendo. E eles colocam reis. E o que é que esses reis fizeram? Na sua grande maioria, só cada vez mais levaram o povo para longe do Senhor. Mas para longe do Senhor, no sentido que Abraão havia sido chamado. Eles são levados para longe do Senhor, mas sem deixar a religiosidade com o Senhor. Eles continuavam os seus momentos com o Senhor. Aliás, uma das estratégias do inimigo é não tirar o Senhor da nossa vida, e sim incluir outros senhores da nossa vida, na nossa vida. E então, essa relação do nosso Senhor com outros senhores na nossa vida torna a relação com todos única e exclusivamente religiosa. E de tempos em tempos Deus levantava um profeta. E a palavra profética sempre tinha um objetivo. Vamos nos voltar. Vamos voltar à relação com o Senhor. Vamos nos encontrar com o Senhor de novo. Vamos abandonar essa forma religiosa. E aqui nós chegamos no período do nosso texto, de Isaías. É um período pré-exílico para o Reino do Sul. O reino já tinha se dividido, tanta coisa aconteceu. Eles eram agora, os dois brigavam entre o povo de Israel. Além de perder a noção de família, agora eles não só eram reinos, mas agora eles brigavam entre si. E agora,
Isaías fala dessa situação de culto. Isaías fala da forma como os cultos, como o tempo que era para ser precioso, havia se transformado simplesmente em religiosidade. E agora nós vemos a religiosidade entranhada de uma forma tão profunda no coração daquele povo, que eles não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. Eles não conseguiam enxergar. E queridos, foram para o exílio, aí vem Jesus, a primeira reforma é quando vem Jesus, e as palavras de Jesus confrontam a religião. As palavras de Jesus agora confrontam aquele estado, as palavras de Jesus agora falam e tratam das dificuldades que eles estavam vivendo na relação com Deus. Lembram-se da mulher samaritana, que há aquele questionamento: aonde é que eu devo adorar? Se é aqui, se é em Jerusalém? E Jesus então fala: não é uma questão de lugar, não é uma questão de forma, não é como é o bezerro, o cordeiro, ou o carneiro, ou a pomba. Não é isso. O que importa para o Senhor é que Ele encontre verdadeiros adoradores. O verdadeiro culto ao Senhor é aqueles que entendem, que compreendem essa relação de intimidade e compromisso. Mas Jesus passa o seu processo aqui na terra, os seus discípulos espalham o Evangelho para as nações conhecidas, e então vem a Idade Média. E a Idade Média traz de novo a religiosidade para o coração agora da igreja. E a Idade Média vai formando um novo coração, onde os cultos, eles não são mais participativos. Os cultos agora são contemplativos. Na Idade Média, os cultos agora não há mais participação. Os cantos são em outras línguas. A leitura da palavra ninguém entende. As ministrações são ininteligíveis. Mas no lugar dessa relação com Deus é colocado o quê? A igreja, a instituição. A instituição entra no lugar e se coloca no lugar de controle e intermediação entre as pessoas, entre o povo e o Senhor. É como se a igreja tivesse, durante a Idade Média, costurado aquela cortina que foi rasgada na morte de Jesus, em que nós tínhamos acesso ao trono de Deus. Então agora, durante a Idade Média, essa cortina é recosturada, remendada, porque agora as pessoas só tinham acesso a Jesus Cristo e ao Senhor e a Deus, como? Através da igreja. E isso é uma forma de transformar a nossa relação de intimidade e compromisso com Deus numa relação outra vez religiosa. Agora, de novo, precisamos de uma reforma. E então vêm os reformadores. E uma das coisas que os reformadores fazem é justamente perceber que algo estava errado no culto. Algo estava errado. Não havia mais adoração, não havia mais intimidade.
não havia mais compromisso. Agora, a única forma era a religiosa, em que se buscava, através de compromissos, ladainhas, indulgências, encontrar o favor, ou tentar encontrar o favor de Deus. E cada vez mais, o povo estava fora. Mais uma vez, a relação com Deus era: Senhor, aonde é que está a minha bênção? Senhor, eu estou aqui porque eu quero a minha bênção. A minha esperança está na bênção. A minha esperança é me livrar do inferno. Eu sei que o único jeito de eu receber a bênção de Deus é estar aqui na igreja e cumprir os rituais litúrgicos impostos pela igreja, cumprir passos, formas, de novo, para tentar agradar a Deus e receber as suas bênçãos, tentar aplacar a sua ira para que Ele não me mande para o inferno. E agora o culto estava na mão do clero. O culto estava agora depositado na mão do clero. E as nossas vidas, de novo, controladas pelo sacerdote. E tudo isso, de novo, toda vez que isso acontece, uma das primeiras coisas que são evidentes é que eu paro de olhar para o lado. Eu paro de olhar para as pessoas. Eu paro de perceber a necessidade das pessoas. E aí, quando a gente chega nos dias atuais, quando nós chegamos nos dias atuais e olhamos para a nossa realidade, e eu estou falando tudo isso, e a sensação que enquanto eu estou falando, parece que eu não estou falando da Idade Média, parece que eu estou falando do que eu estou vendo todo dia na televisão. Que estranho. Parece que de novo, e agora com a pandemia então, isso ficou evidente. Porque as pessoas entraram em pânico. Porque como que eu vou acessar a Deus se eu não tenho o sacerdote, o clero, o pastor, a instituição para me ajudar nisso? Como vai ser? E as instituições entram em desespero, porque vão perdendo o controle da vida das pessoas. Porque agora elas não estão mais ali, todos os dias, cumprindo rituais e ritos. O que nós temos visto nos nossos dias, queridos, nada mais é do que a raiz do pecado, lá do começo, lá de Caim, tentando, como sempre, tomar a nossa vida, tentando nos amarrar, tentando transformar a nossa relação de intimidade familiar com Deus numa intimidade, aliás, numa relação religiosa, numa relação de troca, onde o divino precisa resolver os meus problemas. E eu vou para o culto, para aquilo que chamamos culto, eu vou para a instituição, me assento, e toda a minha preocupação é o que vai ser ministrado, se isso afeta a minha vida, e o que é que eu tenho que fazer para receber essa bênção. E lembra que eu disse que uma das coisas óbvias que acontecem é que eu paro de olhar para os lados, paro de perceber o outro. E agora, de novo, nós precisamos de uma reforma. Então vem o Senhor e diz para nós: o que o
os faz pensar que desejo os seus sacrifícios? Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, cordeiros e bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Sabe o que Deus está dizendo? Que o Senhor está farto, está enjoado daquilo que chamamos de culto. Porque os nossos cultos têm um único objetivo, é a bênção. Cadê a minha bênção? Onde é que está a minha bênção? Aonde é que está o meu milagre? Onde é que está, Senhor, a minha cura? Aonde é que está, Senhor, aquilo que eu quero? E Deus de novo fala para nós, meus queridos, não é nada disso. Culto é relação de intimidade comigo. Culto não é busca de bênção. Culto é relação de intimidade comigo que gera compromisso com quem está ao meu redor. E aí Deus fala, parem de trazer ofertas inúteis. Parem com essas ofertas. Parem com essas festas. É Páscoa, Natal, culto. Para. Porque se isso é só uma forma de tentar me aplacar, esquece. Porque eu não estou dando conta disso. Aliás, para com as orações também. Essas muitas orações, pode parar. Porque isso não me agrada. As orações que eram para ser um incenso precioso, um perfume precioso na presença de Deus, estão se transformando num fedor diante de Deus, numa carniça diante de Deus. Sabe por quê? Porque as nossas mãos estão cheias de sangue. Cheia de sangue inocente. Sabe que sangue é esse, meus queridos? É porque nós temos o privilégio da presença e esquecemos do compromisso de repartir esse privilégio com outros. Todas as vezes que eu me omito em repartir as bênçãos, o cuidado, o amor, a presença de Deus na minha vida, eu sujo as minhas mãos com sangue. Mas o nosso texto também diz que nós podemos mudar essa situação. Olha o que o texto lá de Isaías diz: lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem e busquem justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Sabe o que Deus está falando para você e para mim hoje, querido? É que tem como mudar isso. Nós precisamos nos lavar, nos limpar de uma vida dupla. Uma vida em que, no momento do culto, eu sou um. Fora do culto, eu sou outro. Porque no momento do culto eu preciso me revestir de uma capa que agrada ao Deus que eu estou buscando a bênção. Fora do culto, eu sou eu mesmo. Não tem Deus olhando, ninguém está olhando. Então eu sou quem eu sou. Removam o pecado da omissão. Removam
e aprendam a fazer o bem. Como? Não sabe como? Busca a justiça. Ajuda os oprimidos, os órfãos, as viúvas. Ou seja, queridos, a verdadeira religião, o verdadeiro culto é quando a minha vida está diante do Senhor, buscando a intimidade com o Pai. E essa intimidade com o Pai me leva obrigatoriamente a olhar quem está ao meu lado. Porque essa intimidade com meu Pai me leva a um compromisso com a família. E muitas vezes a minha família está do meu lado, morrendo de fome, morrendo de ansiedade, morrendo de depressão, como a gente viu aqui agora há pouco com a Flor. Morrendo. E eu estou só preocupado comigo mesmo. E aí, o texto de Isaías conclui: venha, vamos resolver esse assunto com o Senhor? Embora os seus pecados sejam como escarlate, eles vão se transformar em brancos como a neve. Ainda que o nosso pecado seja cultuar ao Senhor como uma religião, ao invés de se importar com a relação e a intimidade com o nosso Pai. Ainda que o nosso pecado seja cultuar ao Senhor sem perceber propósito, o Senhor quer que a nossa relação com o Pai seja uma relação abençoadora para as pessoas ao nosso redor. Ainda que a nossa relação com Deus e o nosso culto seja como quem quer se resolver, o Senhor quer transformar a nossa vida como alguém que já resolvido entende a responsabilidade em abençoar outros, em ser o sacrifício na vida de outros. Ainda que a nossa vida com Deus seja vermelha como escarlate, seja um pecado como escarlate, ou um vermelho Ferrari, né? Para a gente entender hoje. A palavra de Deus nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Queridos, eu quero chamar você para cultuar o Senhor. Eu quero chamar você para buscar a presença de Deus em culto, em adoração, para que nós possamos, juntos, como família, possamos buscar a presença e a intimidade com Deus. E assim entendermos o compromisso e o propósito que somos família, abençoar outras famílias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Nós vamos continuar o nosso culto agora, nós vamos ter nosso momento de ceia. Pega aí, vai se ajeitando aí, eu vou passar a palavra para o Marcão e para o Vivaldo, que vão continuar conosco esse momento de ceia. Junta a família aí, vamos continuar em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Muita alegria de poder estar mais uma manhã com vocês, para a gente continuar esse culto que Deus permitiu da gente fazer aí dentro de casa, pai, mãe, filhos, né, dentro da família, né? Muito bom a gente poder estar aqui com tanta gente querida, né, encontrar. É muito difícil mesmo chegar e não ficar sem abraçar, mas a gente consegue, né, Marcão? Com muito esforço, mas a gente consegue, né? Ver gente bem querida. Irmãos, a gente está aqui para cultuar a Deus, lembrar que somos família, né? Lembrar que nesse período aqui, né, quando Jesus instituiu isso, ele estava num ambiente de intimidade, né, com seus discípulos, e foi um ambiente, irmãos, não de um rito, não de uma obrigação,
mas algo que você compartilha. Jesus fez aquilo ali, numa mesa, num ambiente de intimidade, com seus amigos, e falou assim: olha, façam isso para resgatar a memória. Essa memória trabalha as nossas convicções, trabalha o nosso centro emocional, né? Trabalha dali tudo aquilo que nos dá base e sustentação. É um meio que Deus compartilhou conosco para transmitir a sua graça, essa graça que nos transforma. E tem um texto lá em Hebreus que eu queria compartilhar com vocês, que deixa isso muito claro. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 10, que eu vou ler rapidinho, diz assim: ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, advém de um só. Está aí um grande significado para o partir do pão. Quando a gente pega o pão e reparte, a gente está lembrando que tanto o que santifica quanto os que são santificados, tanto quanto aquele que reparte quanto aquele que recebe, tanto Cristo quanto nós, ele veio nos fazer parte de um só. E a continuação é tremenda, ele fala: e por essa razão, porque nós viemos de um só, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus estava ali com Pedro, que depois ia negar Jesus 3 vezes, estava com Judas, estava lá com os 2 discípulos que mandaram vir trovão, né, queria cair um raio para consumir os outros, gente com teologia diferente. E a gente sabe, irmãos, se a gente olhar para nós mesmos, nós nos envergonharíamos de nós mesmos quantas vezes. E Jesus olha para nós nesse momento de ceia e vem falar assim: eu não me envergonho de chamá-los de irmãos, não são seus pecados, é a certeza de que todos nós viemos de um só. E ele declara: vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, no meio dessa assembleia. Jesus está falando da alegria dele de participar desse momento com seus irmãos, com aqueles com quem ele veio dar o seu sangue. E ele diz: e mais, porém nele a minha confiança. E outra vez ele afirma: aqui estou eu, com os filhos que Deus me concedeu. Aqui estou eu, não sozinho, não cuidando de mim mesmo, mas eu vim aqui na tua presença, Pai, e trouxe junto, carreguei, né, junto comigo os meus irmãos. E é isso que a gente está celebrando. Quando a gente reparte o pão e o sangue, foi por essa carne e por esse sangue que Jesus veio trazer os irmãos à presença do Pai. Né? Isso, quando ele fala fazer isso em memória de mim, não é a memória da cena, mas a memória do princípio de que todos nós somos parte de um só. E ele continua: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, por isso que os filhos compartilham de pão e vinho, para lembrar a carne e o sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Nós celebramos aqui que Jesus veio como carne e sangue para destruir aquele que tem o poder de nos destruir, para destruir o poder da morte, para destruir o poder do diabo e livrar-se todos que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Não seres espirituais desencarnados, mas filhos, gente de carne, com quem ele quis se identificar. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Por isso que tem cura na mesa, irmãos. Por isso que tem cura nesse momento. Eu quero te convidar agora a você entender, nesse partir de pão, trazer à memória o sacrifício de Cristo, que te livra do poder da morte, te livra do poder do medo da morte, e te lembra que ele é capaz de socorrer
a sua vida em tudo aquilo, porque ele foi tentado à nossa semelhança e participou de todas as coisas à nossa semelhança. E aí a gente pode sermos também como ele, sacerdote uns para os outros e trazer junto conosco os nossos irmãos. É isso que o pão partido significa. Viemos de um só e somos uns para os outros. Parta o pão agora, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por esse pão partido. E você vai poder fazer isso agora na sua casa, não como um rito, mas na certeza da liberdade do Filho que nos levou ao Pai. Temos parte, somos um com Ele em todas essas coisas. Pai, nós te louvamos pelo Filho, te louvamos, ó Pai, porque Ele, ó Deus, participou da nossa condição. Ele veio se fazer, Pai, um conosco, em carne e sangue, participar dos nossos sofrimentos, para que pudesse ser sumo sacerdote. Deus, Ele não volta para o Senhor sozinho, Ele volta conosco. Ele volta, Pai, Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos, ó Pai. Deus, que a gente possa ver os nossos irmãos dessa forma, sem vergonha, sem nos achar melhor, sem achar que existe alguma coisa que é tão grande que possa nos ofender. Pai, nada foi grande demais para ofender o Senhor. Pai, o Senhor, ó Pai, se partiu por gente como nós, ó Pai, gente que te ofendeu, gente que era bem ruim de coração e que procurava afastar-se do Senhor. Deus, e o Senhor nos amou até o fim, até a morte se deu por nós, e nós queremos trazer à memória essas coisas, e lembrar, ó Pai, que não existe nada que possa nos separar do amor do Senhor, em nome de Jesus. Parta o pão na sua casa, com seus amados, em nome de Jesus. Aleluia. Que amor, que privilégio poder lembrar do nosso querido Senhor Jesus nesse momento, através desse pão e desse cálice. Lembrar do sacrifício dele. O cálice fala de um sacrifício final, definitivo. Um sacrifício que não vai precisar de outro que seja superior a esse sacrifício, porque esse sacrifício é suficiente para a nossa vida. Essa é a nossa certeza, e ao tomar desse cálice, nós declaramos isso, declaramos que não precisamos de qualquer outro sacrifício, para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, para a vida eterna. Ao tomar desse cálice, nós estamos crendo na eficácia do sacrifício de Cristo, do sangue do Cordeiro bendito, que lavou-nos completamente e tira o nosso pecado. Essa é a nossa certeza, esse é o nosso porto seguro. Por isso, nesse momento agora, nós tomamos esse cálice com muita fé, muita certeza, e isso aquieta o nosso coração. Aquieta nosso coração saber que o sacrifício do Cordeiro foi eficaz, tem sido eficaz e sempre será eficaz na nossa vida, para nos dar segurança, para nos dar eternidade. Então nós tomamos e celebramos, e a Ele toda honra e toda glória, ao nosso querido Senhor Jesus, nosso irmão, que deixou de ser o único e passou a ser o primeiro dentre muitos outros. A Ele toda honra, toda glória. Nós adoramos a esse bendito Cordeiro Santo, Senhor Jesus. Bebamos do cálice. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa do Filho e a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Uma semana abençoada para todos.
Música